Boa noite a todos. Damos início, então, ao webinar da Associação Mineira de Psiquiatria, nessa quarta-feira, dia 23, em pleno Setembro Amarelo, com um tema fundamental. O tema de hoje é suicídio, uma morte evitável, se tivermos serviços de saúde mental efetivos. É um tema importante porque suicídio está diretamente ligado à saúde mental. Nós sabemos que a quase totalidade dos suicidas tem um adoecimento mental, tinha um adoecimento mental quando se mataram, e aumento de taxas de suicídio é reflexo de mau atendimento em saúde mental. O Brasil teve um aumento de 35% nas suas taxas de suicídio entre 2000 e 2016. Isso é preocupante. Num momento em que nós sabemos que vários países do mundo reduziram as suas taxas de suicídio e as taxas de suicídio globais diminuíram nesse período. Eu acho que esse é um dos indicadores de que o nosso sistema de saúde mental não tem funcionado de forma adequada. Hoje nós vamos discutir aspectos relacionados à saúde mental da infância e adolescência, com dois colegas e amigos, o Dr. Antônio Alvim, que é psiquiatra da infância e adolescência, professor do Departamento de Saúde Mental da Universidade Federal de Minas Gerais, que vai nos falar sobre autolesão na infância e o suicídio. E o colega e amigo Felipe Cursinho, também psiquiatra da infância e adolescência, que vai nos falar sobre a saúde mental dos adolescentes nessa pandemia, que é algo muito impactante, né? O que se espera, o que os especialistas esperam, é um aumento das taxas de suicídio nesse período pandêmico e pós-pandêmico, por várias razões. E a debatedora de hoje será a doutora Paula, psiquiatra do Galba Veloso, infelizmente fechado pelo atual governo, né? Mas temos expectativa de que vai reabrir, né? Pressionaremos para isso, e está atualmente lotado no Hospital João 23. Lembrando algumas atividades próximas da Associação Mineira de Psiquiatria, no próximo domingo, a partir de 9h30 da manhã, uma carreata, tendo como origem a Associação Médica de Minas Gerais e percorrendo os hospitais de Belo Horizonte, Galba Veloso, Raul Soares, e retornando à Praça da Liberdade. Concentração a partir das 9h30 da manhã e saída às 10 horas da manhã. A Associação Mineira de Psiquiatria faz essa atividade há anos, sempre caminhadas na Praça da Liberdade ou no Parque Municipal, e esse ano, em função da pandemia, naturalmente não podemos realizá-la dessa forma, então faremos essa carreata, que tem também como mote isso, contra o fechamento do serviço de saúde mental, porque fechar serviço de saúde mental, ainda mais na pandemia, mata, né? E no dia 28, uma atividade na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a doutora Marília, diretora da AMP, estará participando de uma live discutindo também os aspectos do adoecimento mental nesse momento de pandemia. Sem mais delongas, eu passo a palavra para o doutor Antônio Alvim. Por favor, Antônio. Olá, boa noite. Obrigado pela gentil apresentação, mas queria agradecer também a MP pelo convite. É uma honra para mim poder estar aqui hoje discutindo esse tema que nos é tão importante, né? E também agradecer a oportunidade, em nome da Psiquiatria da Infância e da Adolescência, a agradecer à MP o espaço, né, que a Psiquiatria da Infância e da Adolescência tem recebido da MP, seja nos congressos, seja aí no webinar. A gente sabe o quanto que é importante a psiquiatria da infância, assim, se a gente quer criar pessoas saudáveis, a gente tem que cuidar desde a infância. Bom, então, começando aí a apresentação, né, nós vamos falar sobre o tema, então, do suicídio e da autolesão na infância e na adolescência. Esses são meus conflitos de interesse. Bom, mas é importante, então, por que desse tema, né? Assim, nós estamos falando de algo que é a segunda causa de morte na faixa etária de 11 aos 15 anos. Tá? E, assustadoramente, como nos disse o professor Humberto, se a gente vê aí no canto direito da tela, né, a gente vê as taxas de suicídio nos Estados Unidos entre os anos de 2000 a 2017, né? Chama atenção essa linha preta, né, que é a linha aí da faixa dos 15 até os 24 anos de idade. E a gente tem observado um aumento expressivo dessas taxas de suicídio nessa faixa etária, né? As taxas ali de crianças com menos de 15 anos, elas felizmente são baixas e têm se mantido relativamente estáveis, né? Mas este grupo, especialmente aí dos 15 aos 24, que pega então a adolescência
propriamente dita, né, e o início da vida adulta tem sido crescentes. Em 2007, a gente tinha uma taxa próxima a 1,6 para 100 mil, em 2016, esse número já praticamente dobrou, né, indo para 3,2 para 100 mil. Esse é um artigo que saiu esse ano, né, mostrando aí as taxas de suicídio entre os adolescentes brasileiros entre 1997 a 2016. E o que a gente pode perceber que nesse período, então, foram 14.852 suicídios, né? Uma taxa que em 1997 era de 1,96 para 100 mil e que em 2016 passou para 2,61 para 100 mil, um aumento importante. E chama a atenção que esse aumento foi em todas as faixas etárias, tanto de 10 a 14 anos, né, que foram aí responsáveis pelo óbito de 2.180 crianças e adolescentes, mas também na faixa etária de 15 a 19, que responde pela maior parte dos números. E chama atenção um aumento mais expressivo dentro dos indivíduos do sexo masculino, né, que foram aí responsáveis por praticamente 10 mil dessas 14.800 mortes. Quando a gente pega essas análises por região, né, e aí a gente pegando a região sudeste, Minas Gerais foi o único estado, né, da região sudeste em que na morte por suicídio de adolescentes houve um aumento. Tanto no Espírito Santo quanto Rio de Janeiro e São Paulo, esses números se mantiveram mais ou menos estáveis. Então, entre 97 e 2016, nós tivemos em Minas Gerais notificados, né, 1.325 suicídios nessa faixa etária aí de 10 a 19 anos. A gente deve sempre lembrar da subnotificação crônica, né, das taxas de suicídio, especialmente, né, quando a gente considera aí infância e adolescência, essas crianças às vezes vão ter outras causas de mortes registradas na certidão de óbito, seja às vezes pelas consequências, então vai ficar como trauma, vai ficar como uma intoxicação, né, ou mesmo causa de morte desconhecida. Então, em Minas Gerais, tivemos aí 1.325 mortos nesse período, nessa faixa etária. Esse é um outro trabalho também que compara as taxas, né, de suicídio nessa faixa etária pelo mundo. Então, da faixa etária de 10 a 19 anos como um todo, ficaria por volta aí de 3,77 para cada 100 mil pessoas. E quando a gente reduz isso aí para 15 a 19 anos, é 6,04 por 100 mil. Chama ali os dados no Brasil. No Brasil, a gente tem poucos estudos publicados nessa faixa etária, né? Mas quando a gente pega ali a faixa etária, então, tanto todos os sexos, né, de 10 a 19 anos, fica uma faixa de 2,07 para 100 mil, de 10 a 14 anos, 0,59, e de 15 a 19, 3,56. E chama atenção também o predomínio masculino, né? Então, quando a gente separa entre os sexos, a gente vê um predomínio masculino, tal qual acontece com a população em adultos. Nessa faixa etária, a maior causa, naquele estudo de 2020, que foi recém-publicado, não há um detalhamento dos métodos de morte, né? Mas nesse estudo, nessa meta-análise, mostra que nessa faixa etária as principais formas de morte são enforcamento, né? O precipitar-se, então pular de alguma altura, ou diante de algum objeto em movimento, pular diante de um trem, diante de um carro, né? E também o uso de armas de fogo nessa faixa etária, que pega eventualmente dos pais, tendo acesso, né? Bom, esse é um trabalho interessante, ele avaliou, né, o risco de suicídio nos Estados Unidos em indivíduos de 10 a 24 anos. Segundo esse acompanhamento, o suicídio correspondeu a 17% das mortes nessa faixa etária, né? E foi encontrada nessa população jovem de 10 a 24 anos, 17% desses jovens apresentava ideação suicida. Agora, quando a gente dividia isso pela questão da orientação sexual, o grupo LGBT, né, praticamente metade dos indivíduos, 47,7% desses indivíduos nessa faixa etária, que são da população LGBT, apresentavam ideação suicida. Importante a gente ver que os números deles ainda são expressivos, 13,6% desses estudantes não só tinham ideação, mas já tinham um estágio a mais, que é o planejamento suicida, e 7,4% deles haviam tentado suicídio ao menos alguma vez. A gente sabe que a tentativa de suicídio é um fator de risco para tentativas subsequentes, inclusive para a morte por suicídio. E desses 7,4%, cerca de 2,4% chegaram a necessitar alguma forma de auxílio médico.
Bom, esse é um outro trabalho publicado em 2016 que compara, né, suicídios em crianças e adolescentes. Então, crianças da escola elementar e adolescentes no início da adolescência. Quando a gente compara, então, crianças menores aos adolescentes, nas crianças a gente tem uma menor incidência de transtornos mentais diagnosticados, o que não significa que eles não tenham, né? A gente sabe da dificuldade das crianças, né, receberem uma atenção psiquiátrica adequada, e isso não é exclusividade do Brasil, né? Não há no mundo políticas adequadas em psiquiatria da infância e adolescência, políticas públicas, isso é mais ou menos consenso. Nas crianças, né, havia uma menor prevalência de uma ideação suicida relatada, né? Também pela própria questão aí do desenvolvimento, uma menor habilidade cognitiva para planejar, o que marcava, então, era um maior papel da impulsividade, né? Recentemente, a gente teve um caso aqui em Belo Horizonte, apesar de não ter sido confirmado, né, que foi um caso de suicídio, mas ele demonstra bem isso, um menino de 9 anos que caiu do quarto andar de um prédio. Eu não gosto de comentar casos sem avaliar, mas ele mostra muito esse papel da impulsividade, né? O que foi relatado é que a criança queria sair de casa e ela vai e, sem medir as possíveis consequências, acaba se arriscando, né? Então, justamente por esse papel da impulsividade, o principal transtorno mental, né, que acomete as crianças que suicidaram era o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sendo mais prevalente esse diagnóstico nas crianças que morreram do que os próprios transtornos de humor, como depressão e distimia e transtorno bipolar. Quando a gente já pega os adolescentes, né, um número maior de crianças e adolescentes que morreram por suicídio, aí sim os transtornos do humor já têm um papel mais importante, e também a questão do planejamento suicida já acaba sendo mais evidente, tá? Bom, e é importante, então, o tema também era falar de autolesão, né? Esse comportamento, eu sempre gosto, toda palestra que eu falo sobre esse tema, eu coloco essa frase, porque eu acho que expressa muito o que os pacientes relatam, né? Então, assim, nós nos voltamos para o corpo porque ele não pode ser negado. Nós envelhecemos, nós morremos, desintegramos no pó, mas os nossos corpos são a prova viva do aqui e agora e desse mundo que muitas vezes é nublado e confuso. Então, esse voltar-se para o corpo. Esse termo autolesão, na verdade, a gente tem uma certa dificuldade na literatura, quando a gente vai estudar, pelo grande emprego de nomes para esse fenômeno. Então, nós temos usos, né, aqui mesmo no Brasil, como autoagressão, autolesão, automutilação, tá? E em inglês nós temos esse termo que fica, então, como self-harm, né, que seria traduzido aí por autolesão. Mas também a gente encontra como non-suicidal self-injure, non-suicidal self-harm behavior, então são para-suicide, né, para-suicídio, são muitos os termos, isso acaba às vezes dificultando estudos, acaba dificultando uma certa história, né, uma certa avaliação. Bom, o que define, então, né, eu gosto dessa definição, o que define esse comportamento autolesivo, vamos dizer assim? É um ato com desfecho não fatal, porque se for fatal seria o suicídio, né, em que o indivíduo deliberadamente faz um ou mais dos seguintes procedimentos. Comportamentos em que tem a intenção de causar lesões autoprovocadas, ingerindo uma substância em dose superior à prescrita, ingerindo uma droga recreativa ou ilícita num ato que seja visto como autoagressivo, né? Tipo assim, então, se eu morrer, seja o que lá Deus quiser, eu vou, é uma forma de me, né? Assim, eu vou usar essa droga como uma forma de me atacar, de me prejudicar, ou ingerindo uma substância ou objeto não ingerível. E aí, esse ato, ele pode ser com ou sem a intenção de morrer. Então, em geral, quando a gente fala de self-harm, nós estamos falando de um ato com uma possível intenção de morrer, e quando a gente fala de non-suicidal self-injure, a gente estaria falando de um ato sem a intenção de morrer. Mas, na verdade, esse conceito de self-harm, ele acaba tendo aí tanto esse conceito com ou sem intenção de morrer, tá? É um comportamento relativamente prevalente, então, em adultos, é estimado em 6% dos adultos, e 18% dos adolescentes têm empregado esse tipo de comportamento recentemente, tá? Dentre os principais fatores de risco, um deles, e o principal deles, é a própria adolescência,
né? Então, a adolescência, a gente sabe que mais do que um fenômeno social, ele é um fenômeno de maturação biológica dos nossos cérebros, né? O cérebro, ele é o último órgão a se formar, né? A completar o seu desenvolvimento, e esse desenvolvimento não é igual, né? Então, é importante a gente lembrar que, pela própria questão da maturação, né, e aumento de mielinização que não é homogêneo, áreas como a amígdala são mais reativas no cérebro do adolescente, são mais ativadas. Então, o adolescente tem aquela questão de uma busca de novidades, de comportamentos mais intensos. Então, a própria adolescência é fator de risco para esse tipo de comportamento. E sem falar que é descrito que muitas vezes esse comportamento autolesivo, sobretudo o comportamento de cortes, ele possa ter um certo componente aditivo, né? Ele pode levar a um vício, com uma certa até mesmo sensação de prazer, e tudo aquilo que é descrito, né? Por exemplo, em transtornos de controle de impulsos, então uma tensão que é aliviada pelo ato, né? Que pode ser seguido por sentimentos de culpa ou não. Mas é muito comum, a gente escuta isso bastante no consultório, os pacientes relatando, algumas, né? Não todos, que eles sentem um certo alívio a fazer esse ato, né? Acaba que as motivações, aproveitando, são as mais diversas, né, desses atos. É muito relatado algo como alívio, então, por isso que eu falei aquela questão de voltar-se para o corpo, porque muitas vezes os adolescentes, eles têm uma dificuldade de sentir e de expressar aquilo que eles estão sentindo, então sentem aquele desconforto e acabam voltando-se para o corpo. Eles falam, né, eu senti uma coisa tão ruim que eu não sei explicar, que eu prefiro cortar o meu braço, porque aí eu estou vendo sangue, eu sei que ali está doendo, então eu consigo nomear, vamos dizer assim, aquilo que eu estou sentindo, aquela dor. Outros falam como uma forma de se punir, né, então principalmente aí adolescentes com histórico de abuso sexual, de dificuldades de relacionamento ou própria briga em casa, então vem esse ato como uma forma de punição, tá? Alguns como uma forma de passar o tempo, de uma certa entediamento, né? Então, as motivações, elas podem ser as mais diversas. Dentre aí também os fatores de risco, né? A gente deve, dos fatores de riscos psicológicos, a gente tem a presença de transtornos mentais, então, sobretudo, transtornos do humor, quadros ansiosos, e não podemos esquecer que o comportamento autolesivo, ele inclusive é um dos critérios diagnósticos, vamos dizer assim, do transtorno de personalidade borderline, né? Então, a presença de transtorno mental, ele é quase que um fator de risco presente na maior parte dos quadros, né, dessas jovens, principalmente. É um comportamento mais comum em mulheres, mas tem também em meninos, e tem aumentado em meninos, né? Dificuldade de regulação das emoções, então a forma de lidar com as emoções, a forma de mudar, né, de um estado emocional para outro, que é isso um pouco próprio da adolescência, mas algumas pessoas, né, por características diversas, têm mais facilidade, outras menos, né, nessa questão da mudança de um estado emocional para outro. Então, aquelas pessoas que são mais reativas, mais intensas, elas tendem, né, a ser mais, a adotar mais frequentemente esse comportamento autoagressivo. A própria questão da reatividade emocional, um baixo limiar à frustração, né? Então, qualquer coisa, vamos dizer assim, se torna uma famosa tempestade em copo d'água, mas então, às vezes, estímulos menores levam a reações mais catastróficas, e a forma de lidar com isso acaba sendo o comportamento autoagressivo. Sentimentos de desesperança, menor capacidade de resolução de conflitos, né? Então, isso é uma coisa importante quando a gente fala, né? Assim, uma forma de resolver um desconforto, de resolver um problema, algo que está incomodando, mas não é uma forma saudável de resolver um conflito, de resolver algo que está incomodando, né? Então, essa menor capacidade de resolução de conflito. E histórico de trauma na infância, que torna também as pessoas mais suscetíveis a isso. Além disso, quando a gente pega os fatores sociais de risco, a gente vê a presença de conflitos familiares, né? Então, dificuldades no relacionamento com os pais, isso é muito importante. Divórcio também, ou morte de um dos pais. Então, a desestruturação do núcleo familiar, isso é algo importante nesses casos. Ser filho único acaba sendo um fator, né? Assim, a gente poderia pensar talvez em algo como o filho único mais protegido, né? Muitas vezes os pais fazendo muitas coisas pelo filho, né? E
até protegendo em excesso por ser o único filho, o que tornaria eventualmente o filho único um pouco mais suscetível e menos resiliente, vamos dizer assim, aos problemas. Dificuldades na escola, né? Então queda de rendimento escolar, isso é algo importante, mas também a questão aí do bullying que tem sido falado, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, e a questão das redes sociais. Reparem, né, isso é importante, que, né, quando a gente fala dos fatores de risco para suicídio nessa faixa etária, eles são exatamente os mesmos, tá? Isso quer mostrar para nós, deixa eu só adiantar um pouquinho, o que esse slide quer dizer, né? Os mesmos fatores de risco, então, para o comportamento autoagressivo, autolesivo, são os mesmos fatores de risco para o comportamento suicida. Isso nos mostra, na verdade, que nós estamos diante de um fenômeno muito semelhante, muito próximo, quiçá o mesmo fenômeno, né? Então, a verdade, o que a gente vê, né, assim, que para cada suicídio consumado, nós temos aquela média ali que é falada de mais ou menos 20 tentativas, mas se a gente considerar aí também a questão do self-harm, né, da autolesão, esse número seria maior. Então, esse slide aí coloca, por exemplo, né, na Irlanda, que para cada uma morte de suicídio em meninas, né, nós temos cerca de 438 meninas que precisam ir aos hospitais por causa de comportamento autoagressivo e cerca de mais ou menos 8.900 meninas que se cortam ou que têm um comportamento autoagressivo e que não chegam a procurar ajuda, não chegam a procurar um hospital. Então, um fenômeno bastante parecido. Uma coisa importante quando a gente fala, né, aí desse comportamento autoagressivo é a questão do ambiente familiar, essa questão dos conflitos familiares, né? Então, adolescentes que vêm de famílias com apenas um dos pais, né, ou só pai ou só mãe, esse comportamento ele era mais comum, tá certo? E uma coisa muito importante, né, que vem aí essa questão do que a gente chama de estilo parental, né, que são mais ou menos as formas de se criar o filho. A gente tem desde estilos autoritários, estilos permissivos, né? Então, essa inconsistência parental, né, um controle parental inconsistente, relações frias, tá certo? Isso acaba sendo, muitas vezes, um fator de risco, né? Aqui você fala, por exemplo, de uma ambivalência, muitas vezes, na forma de criar o filho. Esse outro estudo, ele mostra uma coisa muito importante, que é a questão da invalidação por parte dos pais dos sentimentos, tá, que os filhos apresentam, né? Então, aqui, ó, identificamos, né, que as mães de adolescentes com comportamento autoagressivo têm uma tendência de invalidar mais ou responder de forma aversiva, tá? Ou até mesmo reagir ou até aumentar o conflito com os jovens, né? Então, o que é essa invalidação, né? Desde criança, muitas vezes, é aquele negócio, para de chorar, você está fazendo frescura, né? Assim, de invalidar aquilo que está sentindo, o que o adolescente está sentindo. E com isso, ele tende a negar os sentimentos, ele tende, né, a não saber reconhecer aquilo que ele está sentindo, porque aquilo que ele relata desde criança e mesmo como adolescente, vai ser invalidado pelos pais. Aqui uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar, que é a questão do papel do bullying, né? Então, vítimas do bullying tradicional ou mesmo do cyberbullying têm um risco maior de transtornos depressivos, né, de suicidalidade e de comportamento autoagressivo comparado àqueles jovens que não sofreram certas ameaças. E lembrando, quando a gente fala de bullying, né, assim, a gente fala muito do papel da vítima, mas também, né, não foi avaliado aqui nesse estudo, mas também aquele que pratica o bullying, muitas vezes, também está sujeito a esse tipo de comportamento. Tá? E aqui é uma coisa que toda vez que a gente fala, né, sobre esse tema, tanto de suicídio quanto de comportamento autoagressivo, é nos questionado a questão das redes sociais e do uso da internet. Esse trabalho é muito interessante porque ele mostra, né, que esse uso, né, patológico da internet, quando não associado a outros transtornos mentais, ele não é por si só um fator de risco para a suicidalidade, né, ou para o comportamento autoagressivo. Contudo, quando esse uso patológico da internet se soma, tá, a uma presença pregressa de transtornos mentais, aí o risco sim é aumentado, tá certo? Bom, aqui
é só completando isso, então, assim, o funcionamento e a progressão, né, do comportamento autoagressivo, o histórico de comportamento autolesivo, né, autoagressivo, ele tem uma maior relação com tentativas de autoextermínio do que a própria depressão e a falta de esperança em adolescentes, tá? A gente deve sempre ter atenção à frequência ao método utilizado, então, principalmente quando em métodos que envolvem o uso de substâncias, eles acabam sendo mais graves, né? E por que é um fator de risco para o suicídio, né? Eventualmente acidente, então a pessoa acaba, vamos dizer assim, né, leigamente dizendo, errando a mão e falecendo, ou também por habituação. O jovem, ele começa, lembre-se que ele vê no comportamento autoagressivo uma forma de se tratar, né, de lidar com o sofrimento, de lidar com a angústia, de lidar com aquilo que ele não sabe nomear, expressar, e ele vê que esse comportamento ele é insuficiente, porque, na verdade, ele alivia a dor por alguns minutos, mas ele não traz a solução, né? É uma resolução de conflitos, como eu falei lá atrás, ineficiente. Então, ele começa a ver que, tipo assim, ó, isso não está sendo suficiente, então vai buscando coisas maiores, e aí ele se habitua a esse comportamento, o efeito relaxante, o efeito terapêutico, vamos dizer assim, de se cortar, ele se interrompe, e com isso, então, ele passa para a tentativa de suicídio. Então, é importante, né? Eu acredito que ninguém faça isso, mas a gente lembrar que comportamento autoagressivo não é estratégia de prevenção para suicídio. Aquela coisa assim, quando ele der vontade de você morrer, corta o seu braço. Jamais sugira ou tente, né, sugerir que alguém faça isso. Como então a gente deve abordar esses jovens com comportamento autoagressivo? Uma coisa importante é o reconhecimento das emoções, né? A gente tem que ensinar e partilhar, ensinar os jovens desde sempre, tá? A reconhecer aquilo que ele está sentindo. Então, por isso, a importância de um ambiente que não invalide aquilo que ele está sentindo, a famosa empatia, né? E quando a gente fala, né, assim, não invalidar, não significa que eu vou fazer o que o jovem quer, não significa que eu tenha que, eventualmente, deixar de chamar a atenção dele, não, né? Mas é só falar, olha, eu entendo que você está triste, mas você fez isso, né? Ser um pouco empático. Promover uma comunicação efetiva, né? Então, assim, o reconhecimento das emoções, aquilo que está sendo ruim, expressar aquilo que está sentindo, né? Então, olha só, eu não gostei disso, eu estou chateado com isso, né? Poder se posicionar, ensinar esses jovens a se posicionar, não aguardar isso para dentro dele, né? Assim, é algo bastante importante. A comunicação também entre pais e filhos, né? Que isso é uma coisa muito importante, aquela questão, igual eu falei, de não ter uma comunicação de conflitos, não ter uma comunicação em que um rebata, um agrida e o outro rebata, ou então cresça, eu vou mostrar aqui quem manda, né? Não é esse tipo de comunicação que a gente quer, né? Mas uma comunicação que permita, né? Hoje se fala muito aí, por exemplo, da comunicação não agressiva, mas algo, né, assim também. A questão, e aí a importância da psicoterapia, né? Para que a gente possa aumentar as competências para resolução de problema e mostrar para o jovem e para o paciente, né, que quando a gente fala de resolução de problema, muitas vezes essas resoluções elas são incompletas, elas são temporárias, mas elas são resoluções, né? É mostrar que existe uma luz no fim do túnel, né? Então, assim, nem sempre a resolução que a gente vai propor e que o paciente vai encontrar naquele momento é o que vai resolver 100% do problema, mas a gente precisa levar essa competência de resolução de problemas, tá? Então, por isso a importância da psicoterapia. Quando a gente fala de estilo parental, então a gente tem esse estilo que a gente chama de autoritativo, porque como eu já mostrei, né, o estilo autoritário, mas também o estilo permissivo não é adequado, né? Naquele estilo permissivo em que eu deixo a criança fazer tudo e ela se cuida, na verdade aí a gente tem, né, ausência de regras e até uma certa aumento de um estímulo, carinho, né? Por outro lado, tem o estilo autoritário, em que tem um excesso de regras e pouco carinho. O ideal é a gente mesclar, né, assim, e achar um meio termo, que é esse estilo que a gente chama de autoritativo, em que a criança tem regras claras, mas ela também tem carinho, ela também tem um suporte emocional. E sempre uma coisa que é muito importante, isso em todas as faixas etárias, mas sobretudo na adolescência, em que é o momento em que isso é mais importante, né? Isso é até segundo Erik Erikson, o grande desafio da adolescência é o sentimento de pertencimento. Eu pertenço a um grupo, eu faço parte desse grupo, eu sou bem aceito nesse grupo, seja a família e também os grupos da escola, ok? Então, basicamente era isso aí que eu tenho para falar. Antônio Alvim, muito obrigada.
Parabéns pela palestra aí. Eu acho que principalmente para a gente que é psiquiatra, né, de adulto, que não tem esses conhecimentos aí com a psiquiatria infantil, mas que acaba recebendo adulto com 18 anos e eles nos relatam esses fatos da adolescência, né, tudo que aconteceu. Isso para a gente ouvir sua palestra nos ajuda muito. É muito esclarecedor aí, eu tenho certeza que você vai me ajudar bastante aí na minha clínica e de vários outros que estão escutando. A gente vai escutar agora o Dr. Felipe Augusto Piscino, psiquiatra também da infância e adolescência. Palavra com você agora, Felipe. Oi, boa noite a todos. Todo mundo me apresentar antes da gente começar, né? Bom, meu nome é Felipe, eu agradeço e, ao mesmo tempo, para mim é uma surpresa eu ter sido convidado para participar dessa webinar, do ciclo de webinars da Associação Mineira de Psiquiatria. Agradeço à Associação Mineira de Psiquiatria pelo convite, professor Humberto sempre à frente de tudo, e cabe a mim falar hoje sobre o tema que é um pouco o tema do momento, né? O tema que muitas pessoas estão falando nas ruas, em todo lugar que se vai, que é a questão da pandemia, né? A questão da saúde mental relacionada à pandemia. Né? Então, vamos começar, vamos tentar fazer tudo da forma mais didática possível. Conflitos de interesse não tem muita coisa importante, né? Em um vínculo formal. Nós vamos falar especificamente sobre a questão da saúde mental do adolescente na pandemia. Né? Um período transitório da vida, né? Uma fase de transição que é a adolescência, mas que nós vamos abordá-la sobre este aspecto. Isso aqui são os tópicos que nós vamos tentar abordar aqui na aula. A questão da psiquiatria das pandemias, ela é uma área assim relativamente nova e no momento está em franca expansão, né? O estudo das pandemias e como as pandemias influenciam a saúde mental das pessoas, inclusive dos adolescentes. A maioria dos estudos disponíveis são baseados em pandemias anteriores, né? Inclusive algumas recentes, né? SARS, Zika vírus, Ebola, e algumas que já são mais conhecidas. Essa é muito nova. Tudo ainda está sendo descoberto e estudado. Tem características peculiares, né, da situação em todas as esferas do conhecimento e da vida. Né? É uma situação nova, uma coisa que nós nunca passamos antes, né? Essa questão de pandemia. A última pandemia, nessas proporções, com uma quantidade relativamente grande de mortes, que se sabe, foi a chamada gripe espanhola, que foi de 1918 a 1920, quer dizer, já tem 100 anos. E nós colocamos aqui também uma frase de Hipócrates, né? Quando o temor ou a tristeza persistem por muito tempo, tornam-se o estado melancólico. O objetivo de nós termos colocado essa frase aqui, essa quote, né, do Hipócrates aqui, do pai da medicina, foi para tentar lembrar que a questão da pandemia está sendo um período de sofrimento crônico, estresse crônico mantido, né? É uma coisa bem assim pesada em termos de sofrimento e até certo ponto pode ser considerada comparável a outras situações de estresse crônico grave, como por exemplo uma guerra, como por exemplo uma pessoa que vive numa situação psicossocial muito difícil por muito tempo. A Covid-19 já é considerada um dos marcos do século XXI, infelizmente um marco muito negativo. Em relação à adolescência, né, ela é vista como um período específico e transitório da vida, com características próprias, expressões culturais, emocionais e fisiológicas de desenvolvimento cognitivo. Em relação à criança, sobretudo, há uma maior autonomia do indivíduo, né, e mudanças específicas na relação com o meio e na relação com as pessoas. Saúde mental nas pandemias, um breve histórico, né? Regra geral, historicamente falando, a participação dos profissionais de saúde mental na preparação para uma pandemia sempre foi relativamente pequena. Os países em desenvolvimento
costumam ser mais seriamente afetados pelas pandemias do que os países desenvolvidos, embora, como todos sabem, existem algumas exceções à regra. A questão do estigma, né? Aquela questão das marcas, dos sinais. Muitas pessoas, isso até é coisa do dia a dia, né? A pessoa fica achando meio estranho quando vê alguém andando sem máscara na rua, né? Quem acompanha a imprensa comum já viu reportagem de pessoas sendo expulsas de ônibus, né? Sendo expulsas dos lugares onde estão, inclusive profissionais de saúde, né? Por medo de contrair a doença. A verdade mesmo é que, aparentemente, o ser humano tem muito medo do que ele não conhece bem. E essa doença ainda não é totalmente conhecida, né? Então, por isso, né, muitas pessoas estão discriminando, evitando, né, no ponto de ônibus. Chega uma pessoa que é profissional de saúde lá para esperar seu ônibus. E, bom, o pessoal já vai para longe, fica longe de mim, para você não me passar doença, tal, esse tipo de coisa. Agressão mesmo. Em relação às divisões da psiquiatria mais relacionadas às pandemias, a psiquiatria de ligação, né, a interconsulta, sobretudo, e a chamada psiquiatria de desastres. São as áreas que aparentemente estão mais envolvidas com a questão das pandemias, né? A pandemia não é exatamente um desastre. E não é. Né? Quando você tem um maremoto, um terremoto, coisa do tipo, as reações das pessoas, nós vamos explicar isso mais tarde, as reações das pessoas costumam ser diferentes em certos aspectos do que o que está sendo observado nessa pandemia que nós estamos vivendo, Covid-19. Vamos falar um pouco das características específicas das respostas em saúde mental à pandemia. Lapso temporal e modelo da doença. Nós falamos aqui rapidamente de um terremoto, de um maremoto. Esses eventos, eles são bem difíceis de você prever com exatidão o que vai acontecer. Já em relação à pandemia, existe um modelo de doença, né? Existe aquela questão da curva, como a pandemia se comporta ao longo do tempo. Né? E por isso, existe uma tendência maior à previsibilidade. Sobrecarga emocional dos profissionais de saúde. Bom, de minha parte, eu acho que parece claro, nós já comentamos aqui anteriormente, nessa mesma apresentação. Né? O profissional de saúde, além de ele ser discriminado fora do hospital, ele tem que conviver com o medo de contrair a doença, né? E um isolamento social relativo. Muitas vezes também em relação aos seus familiares, né? Colegas aí que adoeceram precisaram se isolar da família para não passar para as outras pessoas. Quarentena, mais uma vez, a questão do isolamento social. Né? A quarentena tem uma história que ela não é muito clara em certos aspectos. Até onde se sabe, a primeira quarentena ocorreu em 1377, lá na Itália, né, por ocasião da peste negra. E as pessoas ficavam na ilha de Locrum para depois poder ir para o continente. No primeiro momento eram 30 dias, né, era uma trentena. Só que depois as pessoas poderiam ir para a quarentena, evoluiu para os 40 dias. A origem dessa questão da quarentena ela é um tanto quanto incerta. Né? O porquê desse tempo exato de 40 dias. Aparentemente estão envolvidas questões relacionadas à Bíblia Sagrada, já na época cristã mesmo. Mas existem outras explicações também. As sequelas entre os sobreviventes, né? Tem um trabalho lá do Canadá, da epidemia de SARS, que teve em 2003. Teve um hospital específico que foi investigado, 20% das pessoas que trabalhavam nesse hospital tinham sintomas de estresse pós-traumático. Né? A pessoa é uma experiência mais forte, muito estressante e duradoura. Né? Quem é predisposto a adoecer, infelizmente, a questão do contágio comportamental. Essa é uma questão que nós vemos, infelizmente, nos dias de hoje. Você vê pessoas, muitas vezes, tomando providências. Tem o pessoal que não se importa tanto,
e pessoas tomando providências, vamos dizer assim, excessivas, né, com medo de pegar e ver outras pessoas na rua e acaba adaptando o comportamento àquilo que vê, né, mais ou menos como a comunidade reage, né, à doença. As notícias nem sempre são dadas de forma adequada e verdadeira, né, e isso pode causar terror, né, em algumas pessoas, e esse estresse crônico pode vir, sim, a fazer algumas pessoas predispostas a adoecerem. Os serviços de saúde nem sempre estão prontos para receber esse tipo de paciente, né? Os profissionais de saúde estão submetidos a estresse crônico, risco maior de infecção, muitas vezes necessidade de isolamento social. E aqui embaixo no gráfico, aquela questão das curvas em relação ao serviço de saúde, né? O pessoal que precisa mesmo a curva mais alta, né? O sistema de saúde sobrecarregado, tem uma melhora, depois uma curva um pouco mais, uma largura maior, uma altura menor, e a curva vai ficando cada vez mais achatada, mais pressionada, e os serviços de saúde vão poder, aqui nessas últimas situações aqui, se adaptar melhor à pandemia, né? À realidade mesmo. Bom, essa é uma fotografia da quarentena em 1377 por ocasião da peste negra. As pessoas que precisavam ir para o continente, na Itália, ficavam na ilha de Locrum, aí depois podiam ir para Ragusa, né, a cidade onde essa quarentena dessa foto, acredita-se que tenha sido a primeira quarentena que ocorreu, foi feita. Era cristã, né, foi relacionado sim a textos bíblicos, essa questão dos 40 dias, esse número meio específico, né? Hoje não tem mais essa questão de ser 40 dias rigorosos, né? Vai de acordo com cada doença, né? Com cada período de contágio. A gente tem que adaptar a cada infecção mesmo. Por exemplo, para o Bacillus anthracis, 24 horas é mais que suficiente para você fazer a quarentena. E houve quarentenas de décadas também, em alguns poucos raros casos descritos na história. Sim, as questões diagnósticas específicas nas pandemias. De certa forma, isso é esperado dos nossos adolescentes e também em outras faixas etárias, que os sintomas, sobretudo de depressão e de ansiedade, sejam os mais prevalentes, né? Inclusive em pessoas que não têm um diagnóstico psiquiátrico. Vale lembrar que essa questão de estresse crônico pode ser, até certo ponto, também comparada a outras formas de luto, né, como numa guerra, como numa separação conjugal traumática e outras situações estressantes crônicas. É natural que as pessoas fiquem mais tensas, mais depressivas e mais ansiosas. Não necessariamente com um diagnóstico psiquiátrico associado. Sim, essa questão isso aqui vale para todas as faixas etárias também, mas está um pouco mais relacionado à questão da adolescência também. Nós tentamos aqui fazer esse slide que tudo estava conectado a tudo. O isolamento social pode estar relacionado à depressão e estresse pós-traumático. Esses dois são os dois diagnósticos mais importantes na questão da pandemia, embora tudo seja possível, teoricamente. O consumo de tóxicos tende a aumentar, já como uma forma de tentar aliviar o sofrimento, mas que na prática vai causar mais sofrimento ainda. O risco de suicídio, a tendência é que aumente, e a estigmatização, não só dos profissionais de saúde, mas também da pessoa doente. Né, que você sabe, muitas pessoas, por ignorância, possivelmente não por maldade, vão começar a evitar chegar perto e a ter contato, por menor que seja, das pessoas que tiveram contato com o coronavírus. Né? Teoricamente, isso é possível. Mais uma vez, né, se vocês assistirem reportagens da imprensa comum, vocês viram que gente sendo expulsa de ônibus, trabalhador de saúde sendo agredido, e esse tipo de coisa.
é uma espécie de ciclo vicioso mesmo, onde tudo pode estar ligado a tudo, né? Não é uma coisa só, não é um fato isolado, é o todo que tá sendo modificado. Bom, em relação aos nossos adolescentes, por que é que eles são uma população especial, né? Como uma população de risco especial? Comportamento exploratório, tendência a desejar novas experiências, às vezes alguma experiência mais forte. O córtex cerebral é menos maduro, já foi falado na apresentação anterior. Uma maior tendência à impulsividade, embora não necessariamente isso vá ocorrer. E uma tendência a um maior referenciamento emocional e comportamental pelos pares. Quando nós somos crianças, a regra geral, a maioria das vezes, as pessoas estão mais referenciadas ao pai e à mãe. Na adolescência, a comparação com os pares ela é virtualmente inevitável, né? Os colegas, amigos da mesma idade, etc. A turma mesmo, como eles chamam. E isso faz com que tudo piore. Esse trabalho aqui é do pessoal da China, né? Apenas com adolescentes do sexo feminino. Né? Nós temos aqui os resultados, né? Só entre adolescentes de 11 a 18 anos, né? 11 não é exatamente adolescente ainda, mas assim, o estabelecimento da depressão estava relacionado à idade, os mais velhos aparentemente pior, a graduação, as pessoas que acompanham o ensino à distância, a atitude diante da Covid-19, duração do sono. Quanto melhor o paciente dorme, menor a chance de ele desenvolver depressão, e duração do exercício físico. Né? Aqui, de 15 a 18 anos, a participação a idade de 15 a 18 anos, né, os adolescentes mais velhos, a participação nas atividades de e-learning, a preocupação, às vezes excessiva, com a Covid-19, a duração do sono menor que 6 horas por dia e a duração do exercício físico ao dia menor que 30 minutos se representaram fatores de risco independentes para ter depressão. Né? E as conclusões desse trabalho são uma coisa mais breve. Idade avançada, o ensino à distância, a preocupação a respeito da Covid-19, uma pequena duração do sono e uma quantidade menor de exercícios físicos pareceram ser fatores independentes importantes para a geração de um quadro depressivo nesses adolescentes. Lembrando, mais uma vez, que o que se espera que os diagnósticos mais vistos são justamente os quadros depressivos e o estresse pós-traumático. Embora tudo seja possível, e outros quadros reativos também, reação aguda a estresse, entre outros, transtornos de ajustamento, são bem comuns nessa população. Bom, impactos, mais um estudo lá da China, né? O pessoal, eles lá já começaram a produzir literatura a esse respeito. Parece que, ao que tudo indica, segundo esse estudo aqui, as primeiras 2 semanas parecem ser vitais, né? Parecem ser muito, muito importantes para o desenvolvimento de transtornos mentais. Né? Aqui, mais adiante aqui no texto, a pesquisa foi antes do confinamento e 15 a 17 dias de confinamento. Essa questão da adaptação, esses primeiros dias do confinamento, essas primeiras 2 semanas, parecem estar relacionadas a uma variação prognóstica já visível. Em relação à prevenção e ao tratamento, né? Isso é possivelmente a parte mais importante. Pessoas que foram identificadas como tendo fatores de risco para adoecimento mental ou pessoas que já tinham um diagnóstico prévio, que fizeram um trabalho preventivo, mesmo não necessariamente com medicamento, mas às vezes é só aquela coisa de você conversar com o paciente, vai acontecer isso, nós vamos precisar ficar restritos, possivelmente vai haver redução do trabalho, né? Você não vai poder ir à escola, não vai poder se encontrar com seus amigos. As pessoas que foram preparadas emocionalmente para isso, elas alcançaram melhores resultados em pandemias anteriores. E aparentemente nessa vai ser assim também.
ter atenção às condições clínicas, psiquiátricas e psicológicas nas conduções dos casos dos pacientes. Né? A paciente que tem, por exemplo, diabetes mellitus, um adolescente diabético, um adolescente que tem uma outra doença crônica, é importante que tudo seja cuidado com muita antecedência e com muita precisão, para evitar que essas pessoas piorem no período da pandemia e que venham a precisar de sair de casa, de ser hospitalizados e mesmo ter um risco maior de contrair a doença. Individualizar abordagens e condutas, isso passa também pela questão da empatia, né, que foi uma coisa que foi dita aqui, né, na apresentação anterior. Ouvir o seu paciente, tentar entender as necessidades dele. Né, tentar fazer tudo para evitar ao máximo o sofrimento desnecessário. Garantir acesso ao serviço de saúde mental. Né, nem todos os serviços de saúde mental estão disponíveis, né? Alguns ambulatórios foram reduzidos, alguns serviços foram fechados, mas os serviços de urgência, caso necessário, eles têm que estar prontos. Estimular a relação interpessoal no confinamento, incluindo a redução do tempo de telas. Isso tem um lado bom e o lado ruim. O lado bom é que as pessoas vão começar a conversar mais, vai deixar de lado o telefone, o iPad, aplicativos de conversa e tudo mais, e, infelizmente, devido ao fato de tempo de convivência das pessoas está aumentando por causa da restrição social, do distanciamento social, as chances de abuso, infelizmente, aumentam. Encorajar o distanciamento social e o uso de equipamentos adequados por parte do adolescente, instruir mesmo, explicar tudo, por que é que está fazendo, tentar manter uma rotina diária, alimentação saudável, horários de sono. Os exercícios físicos aparentemente foram indispensáveis para melhorar a saúde mental das pessoas durante a pandemia, tudo, claro, com base no bom senso, no que é que a pessoa gosta, no que é que tem como fazer sem se expor demais. O acesso a aulas online, telemedicina e outros atendimentos remotos em saúde mental. A tecnologia pode ajudar a manter os vínculos sociais, embora a qualidade do vínculo possa não ser tão boa quanto é quando tudo ocorre de forma presencial, né? Essas são as referências nossas. Só deixar uma mensagem aqui, antes da gente encerrar. Tá quase acabando o horário. Se alguém quiser, o livro aqui do David Uremovich, pessoal lá de Nova York, saiu no ano passado, né? Não falou especificamente da Covid-19 nem nada. Mas quem quiser ter o livro, por favor, me mande um e-mail, eu vou colocar meu e-mail daqui a pouco. E os artigos também a gente pode ceder. Resumindo a situação, nós estamos passando por um período que não tem precedentes, né? Ninguém nunca passou por isso, a maioria das pessoas nunca passou por isso. Estresse crônico, situação semelhante a uma guerra, mas com a diferença de que na guerra as pessoas ficam mais, como eu diria assim, agregadas, né? Ficariam mais unidas, e nós estamos vivendo, além do problema da guerra, outras questões várias que estão fazendo as pessoas perderem o vínculo social umas com as outras, né? E isso pode ser bem, bem complicado. Quem for mandar um e-mail, por favor, se identifique. Tá? Eu vou passar com prazer para vocês o material. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem que eu fale, dentro das minhas possibilidades, a gente vai tentar fazer. Muito obrigado e boa noite para a gente. Felipe, muito obrigada pela sua apresentação, principalmente os artigos que você mostrou, as referências aí são muito boas, né? E eu acho que fica principalmente, né, depois da sua apresentação, a interrogação para a gente, o que estamos fazendo certo e o que estamos fazendo errado. Eu falo isso, assim, como profissional de saúde, como mãe, porque a gente tem investido principalmente em tela. As crianças têm ficado cada vez mais focadas em tela. Isso atrapalha também a qualidade de sono desses adolescentes, confinadas em casa. E as escolas têm obrigado esses alunos a assistirem essas aulas. E nós não fomos
apesar da gente saber que a pandemia ia nos atingir, a gente não foi preparado em nenhum momento para a saúde mental oferecer algo à população. Né? Nós não fomos preparados nem clinicamente, né? Os hospitais, depois que chegou a pandemia, que se começou a se preparar, mas eu acho que muito menos foi pensado em políticas de saúde mental para a gente oferecer à população, algo que a gente pudesse ofertar. E pelo contrário, o que a gente viu foi fechamento de serviços, foi uma falta de investimento total, e eu vejo principalmente isso para infantil e para adolescência. Eu tenho vários pacientes que relatam para mim que têm filhos com algum problema ou algum diagnóstico já e não acham tratamento, né? Vocês são poucos psiquiatras infantil, pelo jeito, inclusive, vai diminuir a formação, né? As residências está em risco aí do CEPAI. A gente contava com o CEPAI para encaminhar, inclusive eu que sou, às vezes até da rede privada, a gente encaminhava, era para o CEPAI mesmo, que a gente confiava, era no CEPAI, é um serviço de qualidade e esse serviço está correndo risco. Então, é desesperador, principalmente neste momento de pandemia, que as nossas crianças estão em risco. E é grave, porque eu acho que assim, a matemática, se minha filha não aprender, o português, se ela não aprender, ela vai repor ano que vem. Mas a partir do momento que ela tenha uma doença mental, e pode acontecer, né, por causa dessa pandemia, e não for tratada adequadamente, isso vai ser colhido no futuro. Com certeza isso vai virar uma paciente da psiquiatria daqui a alguns anos, uma paciente muito mais difícil de ser tratada e talvez uma pessoa que vai ter várias impossibilidades na vida porque não teve acesso a uma psiquiatria na infância e adolescência que ela pudesse ser tratada. Porque eu fico muito assim, em dúvida, inclusive, a gente sendo psiquiatra de adulto, como que a gente, inclusive tem vários postos de saúde aí, não sei o que vocês acham, inclusive que eu iria ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham, por exemplo, quando a prefeitura manda psiquiatra de adulto, obrigatoriamente, a gente tem que atender paciente infantil. A gente é concursado, né? Você fez um concurso para psiquiatria de adulto e, de repente, é baixado uma lei lá no município que eu tenho que começar a atender tudo enquanto é tipo de paciente de 5, 4 anos, e eu não sou especialista. O que a gente faz com isso? Né? Porque eu sairia correndo. Eu quero saber o que vocês acham. Olha, então vou começar, depois o Felipe fala. Na verdade, isso reforça aquilo que eu falei, né? Não existe uma política de saúde mental na infância e na adolescência. Né? Se a de adulto já é horrorosa, né? Na infância ela é inexistente, né? Então, realmente a gente vê isso, e é curioso ver isso também, né? A gente vê uma falência da psiquiatria da infância e da adolescência, inclusive no sistema privado de saúde, na saúde complementar, porque a gente não consegue lugares que atendam criança de urgência, internar uma criança com transtorno mental é praticamente impossível, né? E até mesmo, por exemplo, nos convênios, a gente sabe que muitos colegas optam, eu mesmo opto por não atender convênio justamente pelas particularidades da psiquiatria da infância, já que a gente, às vezes, vai ter uma consulta mais demorada, alguma coisa assim. Mas aí, voltando a essa questão, por exemplo, de atender ou não uma criança. Na verdade, há um desvio de função, né? A gente deveria lutar para que haja concursos para a psiquiatria da infância e da adolescência, é uma residência de 1 ano, né? Assim, então, existe toda uma formação, uma particularidade. A manifestação de boa parte dos transtornos, ela não é semelhante na infância, ela é diferente no adolescente, ela é diferente do adulto. A depressão numa criança, ela tem manifestações e particularidades de uma depressão que é diferente aí da depressão de um adulto. Por outro lado, a gente sabe, né, assim, o psiquiatra geral, na sua formação, ele tem uma certa noção. Então, é menos, ao meu ver, qual que é o perigo? Eu fico muito preocupado, e por isso que eu falei que eu fico muito feliz com o espaço que a MP tem dado à psiquiatria da infância, porque a nossa especialidade, ela tem, se a gente não cuidar, ela vai acabar.
né? A psiquiatria da infância, ela está sendo, vamos dizer assim, abocanhada pela neurologia, pela neuropediatria, ela tá surgindo a pediatria do desenvolvimento. Então, assim, se a gente não cuidar, enquanto psiquiatras, a gente vai perder, vamos dizer assim, essa área de atuação, né? Então, eu prefiro que um psiquiatra que talvez não tenha 100% da formação atenda uma criança, de deixar isso, por exemplo, um pediatra ou para um neurologista atender, né? Porque isso aí acaba que o nosso olhar ele é diferente, né? As questões do relacionamento da família, dessa coisa assim. Então, não é o ideal seria que a gente tivesse concursos para psiquiatria da infância, ficasse um psiquiatra responsável, né, dentro de uma quantidade aí de postos de saúde, alguma coisa assim, mas é melhor, ao meu ver, que seja um psiquiatra atendendo do que eventualmente um neurologista, um pediatra, né, que não tem conhecimento em saúde mental. Dona Elvin, eu concordo com você, eu acho que é melhor um psiquiatra, mas eu acho que a gente precisa ter muita consciência disso e começar a fazer movimentos. Igual a gente está fazendo pela valorização do psiquiatra, a gente precisa fazer realmente os políticos enxergarem que a gente precisa garantir realmente a gente ter um psiquiatra infantil para cuidar individualmente dessas crianças. A gente não tem um pediatra, né? Não é no clínico que a gente leva a criança. Então a gente precisa desse psiquiatra também. O problema é que, mais uma vez, a ideologia fala mais alto, né? E aí as pessoas começam a nos culpar, enquanto psiquiatras da infância, da patologização da infância, da medicalização da vida, da medicalização da infância, do estudar, essas coisas todas, né? Enquanto esse discurso é muito bonito, né? A boa parte da população é prejudicada, agora aquela pessoa que tem condição vai no consultório e trata, né? Então, assim, na verdade, a gente amplia o abismo social com uma coisa mais importante que existe, que é a saúde, né? Então, concordo, tem que lutar. A MP vai continuar, eu acho que a MP está começando a fazer isso para a gente discutir exatamente a valorização desses saberes, né? Que é bem individualizado. Ótimo. Felipe. Eu sou plantonista do CEPAI desde o fim do ano de 2011. Né? Em relação à questão da saúde mental das crianças e adolescentes, só uma coisa que a gente precisa dizer aqui. Todo plantão que eu dou lá, aparece alguém que nunca teve lá antes, né? Quer dizer, significa que as coisas não estão melhorando, elas estão piorando, né? E a tendência, infelizmente, com esse estresse crônico, que é um estresse grande, um estresse forte, quem é predisposto, infelizmente, vai adoecer mesmo, né? E a gente tenta fazer tudo da melhor forma possível, mas nem sempre a gente consegue o resultado que a gente quer, né? Então, a gente tenta ir em frente. O CEPAI, realmente, a residência deu uma caída, apesar de não... Por causa do ambulatório, o ambulatório fechou, algumas pessoas saíram e, bom, aí complicou. Mas, vamos ver, vamos tentar ajudar as pessoas da melhor forma possível. Acho que é a melhor coisa. Sim. Gente, eu queria agradecer a todos vocês, né? Eu acho que foi muito bom a discussão. Eu sou psiquiatra, igual eu falei, de adulto, foi muito esclarecedor. Eu acho que vai me ajudar muito na clínica de adultos. Você colocou o contato aí, Felipe, as pessoas que quiserem podem entrar em contato. E vamos promover mais discussões dessa. Eu acho que realmente a gente precisa de valorizar a psiquiatria da infância, porque vai ser o futuro da gente, né? Realmente vão ser nossos futuros governantes, médicos, advogados, administradores, as pessoas que vão acontecer aí, né? Que vão fazer nosso mundo. Então, a gente precisa cuidar desses pequenos aí, né? Então, a gente precisa disso aí, tá? Mas agradeço a todos os participantes, muito obrigada mais uma vez. Vou convidar vocês para a carreata, que vai acontecer domingo, agora na porta da Associação Médica. Nós vamos nos encontrar 10 horas da manhã. Vai ser a carreata do Setembro Amarelo. Todo ano a Associação Mineira de Psiquiatria faz a caminhada. Esse ano a gente não vai fazer a caminhada, a gente vai fazer carreata por causa da pandemia. Então, eu convido a todos vocês, vamos nos juntar lá, nós vamos sair lá da Associação Médica, vamos passar na porta do Galba, lá a gente vai fazer um pequeno questionamento, uma discussão,
E depois nós vamos seguir para a porta do Raul Soares, vamos passar na porta do CEPAI e depois nós vamos nos dispersar na Praça da Liberdade. Isso é importante exatamente para a gente lutar por essa melhor assistência em saúde mental, que neste momento a gente está vendo que está havendo um desmonte realmente dessa saúde de qualidade. A gente, como psiquiatra, a gente acredita realmente que a gente tem que ter CERSAM, tem que ter CAPS, tem que ter posto de saúde com psiquiatra, tem que ter o médico da saúde da família, mas a gente tem hora que a gente vai precisar de hospital, né? Não é manicômio, eu também sou da luta antimanicomial, mas a gente precisa de hospital, né? E a gente precisa de ter esses recursos, inclusive para garantir que a gente continue trabalhando e prestando assistência adequada. Então, eu conto com todo mundo lá na carreata, tá? Pelo Setembro Amarelo e valorização da vida. Boa noite para todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite.